para os jogadores, né? Não faço conversa dúbia. As pessoas pensam que é fácil ganhar fora na Libertadores. Eu penso que é difícil. O Cruzeiro foi campeão em 97, o último título do Cruzeiro na Libertadores, ganhou um jogo fora de casa. O Vasco da Gama foi campeão em 98, com o senhor Antônio Lopes. Ganhou uma partida fora de casa, a última, a final. Então isso dá uma ideia de que é uma competição que o fator local pesa muito, inibe o jogo do visitante, favorece muito, né, a confiança de quem manda no jogo. E nós estávamos numa situação crítica antes dos primeiros 90 minutos. Podíamos ambicionar, quem sabe nos últimos minutos, arriscar mais. Nós criamos 4 chances, a Laú criou uma. Poderíamos ter vencido daquela maneira. Mas como o futebol é muito resultado, às vezes, quando a vitória não vem, né, as pessoas criticam tudo junto. Né? Mas também podíamos, ao tentar vencer lá, tomar um golzinho no contra-ataque, como às vezes você toma, e aí tudo tinha ido embora. Né? Numa competição onde tínhamos cometido um pecado só. Não ter vencido o Vasco como mandante no meio das 2 finais do Campeonato Mineiro. Então, exigiu bastante entendimento, os jogadores sabem muito bem aquilo que pensamos, traçamos uma estratégia pensando em fazer os 4 pontos, no mínimo os 4 pontos nos 2 confrontos. E hoje iniciamos muito bem, a equipe bem posicionada, apertando um time que é difícil de apertar, que toca muito bem a bola, pressionamos na frente, roubamos bola na frente. O fato de termos feito isso, né, nos deu uma vantagem inicial de 2-0, que abriu uma tranquilidade para o time, para o torcedor que veio no estádio, né, que acreditou na gente. E a vitória nos deixa muito felizes por ter nos colocado de novo na disputa. Mano, você falou aí o time roubou bola na frente. Em outros jogos que o Cruzeiro precisou fazer isso, por exemplo, na final do Campeonato Estadual, fez com êxito e conquistou o título. É um desafio tentar fazer isso sempre ou não dá sempre para o Cruzeiro ter uma atuação assim, em cima o tempo todo, buscando gol a quase todo momento? Às vezes dá, às vezes não dá. Porque do outro lado também tem um time, trabalha, tem gente competente, tem jogadores de qualidade. Hoje, em determinados momentos, eles saíram tocando bem, porque são um time que toca bem a bola. A gente gosta sempre de roubar a bola na frente. É muito melhor para os atacantes poder apertar mais lá, não ter que baixar tanto para defender. São jogadores que, né, têm muita qualidade e muito talento. Mas às vezes não conseguimos encaixar. Hoje conseguimos encaixar bem, estudamos bem o adversário também em função do primeiro jogo, sentimos as dificuldades dentro do campo, porque às vezes teoricamente elas são umas e lá na prática são outras, né? E o comprometimento dos jogadores foi fundamental para que a gente pudesse executar um plano bem feito, né? E hoje foi perfeito. Mano, o Thiago Neves, né, durante a semana, ele até disse a questão do posicionamento dele, que ele não gostava muito de jogar ali próximo à defesa adversária, de costa. Com o que ele apresentou hoje, ele conseguiu te provar que o posicionamento dele, onde ele rende mais, é como ele jogou hoje, ali no meio mesmo? Thiago não precisa provar nada para mim, eu sei exatamente onde ele joga. Mano, uma semana de treinos fechados, um dia ninguém nem entrou, nem depois. Precisava interromper o senhor um pouquinho. Sim. Eu preciso de uma testemunha. Algum dia você ouviu eu pedir para Thiago Neves jogar de costa na frente? Não. Obrigado. Seguimos. Uma semana que você teve que fechar, né? Era um jogo decisivo, tinha de ganhar, até por uma quantidade boa de saldo de gols, porque é confronto direto, né? Um item que define vaga. O que você mais trabalhou nessa semana para esse jogo? Outra questão, a gente não deve deixar de passar, a Laú com 9 a menos, com 2 a menos. Com 9 em campo, 2 a menos, ainda atacou e não deu um pontapé sequer. Me chamou a atenção isso. Primeiramente, o que você mais trabalhou na semana é a questão. E também a questão do 7, que é emblemático o 7 aqui, né? Não tem jeito, né? O estádio gosta, né? Pois é.
Se eu tivesse tomando 3-0 e tivesse com 2 jogadores a menos, não deixaria o meu time atacar. Porque existe uma diferença muito grande entre 3-0 e 7-0. 7-0 é algo marcante quase que para o resto da vida. Essa é a maior goleada da história do Cruzeiro, um clube centenário, que é um dos maiores vencedores na Libertadores. Então não é fácil fazer. Né? Mas foi a 1. Diferença de 7, me parece que só tinha uma vez na história. E a gente repetiu hoje. Então não é fácil isso é muito marcante. Eu não deixaria a minha equipe atacar daquele jeito, porque não tem sentido, né? Você dá muito espaços, como nós tivemos espaço para jogadores do talento como temos, vai invariavelmente terminar num placar tão dilatado como terminou. Então, essa é a primeira coisa. Tem gente que gosta de atacar sempre. Eu acho que quando o adversário é mais do que você, quando atacar significa você estar muito mais próximo da derrota, eu não deixo meu time atacar desse jeito. Às vezes eu sei que eu sou criticado por isso, mas essa é a minha filosofia, o meu entendimento sobre futebol. Eu não exponho meus profissionais a passar por isso, porque eu os respeito muito. Eu sei como é doloroso para um grupo de jogadores sair de campo tomando 7-0. Então eu jamais empurraria o meu time para isso. Mas aconteceu hoje e aproveitamos. Às vezes o adversário dá espaço e você não tem competência para aproveitar. Hoje estivemos numa noite feliz. O que trabalhamos muito, que foi a sua primeira pergunta, questões táticas. Trabalhamos questões táticas. Conseguimos trabalhar bem, fizemos uma boa preparação para o jogo. Falo sempre que o técnico vive de um discurso, de uma teoria, e os jogadores que entram em campo, eles acreditam mais ou menos nessa teoria. Saímos conscientes de Santiago do Chile. Os jogadores estavam convictos de que fizemos um bom jogo lá. E que fizemos também o que tínhamos que fazer lá, para poder fazer algo melhor aqui. Então essa crença, essa confiança naquilo que é o trabalho, é que faz a grande diferença, e por isso que nós temos nos últimos 6 meses 2 títulos, 2 taças no armário, 2 faixas e um pouquinho de bicho no bolso, não muito, mas um pouquinho de bicho no bolso. Mano, no jogo contra o Grêmio, depois da partida, eu te fiz uma colocação sobre a questão do seu meio campo. A bola queimava no pé dos jogadores, queria acelerar demais, até mesmo você disse que iria acelerar no momento que não era para acelerar. No jogo seguinte, contra a Universidade de Chile, você fez uma mudança. Você tirou o Ariel Cabral e colocou o Lucas Silva. Qual o peso dessa mudança no meio-campo para essa melhora, tanto no Chile, que não acelerou ou acelerou na hora que precisava, e no jogo de hoje, a presença do Lucas Silva na sua equipe? Para ficar claro, não penso que era Ariel o jogador que acelerava no meio campo, porque não é a característica de Ariel acelerar o jogo, muito pelo contrário, né? A bola passa no pé de Ariel e ele dá tranquilidade ao meio campo do Cruzeiro. Mas às vezes com uma formação você não consegue jogar bem. Nós não estávamos jogando bem, nós sabíamos disso. E precisávamos melhorar a produção de jogo. Fui buscar um jogador que podia me dar isso, né? Tem uma boa bola longa, tem um bom chute de média distância, o que já cria uma preocupação a mais para o adversário, e às vezes essa necessidade de diminuir para um jogador que bate muito bem de média distância não fazê-lo, cria espaço entre as linhas para outros jogadores aproveitarem e criarem jogadas. O futebol é bastante complexo, né? Às vezes as escolhas são pequenos detalhes que mudam a formação de uma equipe em termos de construção de jogada. A gente se encaixou bem para esse jogo, né? Colocamos um atacante mais de frente, diferentemente do que fizemos lá, onde sabíamos que íamos jogar com menos volume, então tínhamos que ter outro tipo de preocupação. Hoje, com
a necessidade de arriscar mesmo mais e já com o Sassá numa condição melhor para poder colocá-lo desde o início do jogo, eu acho que a equipe se encaixou bem e os jogadores estão de parabéns pela atuação que fizemos. A Arrascaeta quer falar. Sim. Mas eu vou fazer a pergunta para os dois então, tá bom? Então a Arrascaeta responde primeiro. Tá. Logo após a derrota por Fluminense, na segunda-feira, aquela reunião, diretoria, comissão técnica, jogadores. Qual foi a representatividade? Vamos pegar uma porcentagem daquela reunião que contribuiu para o resultado, para a postura em campo hoje. No, más que nada fue para demostrar que el grupo estaba fechado, que obviamente confiaban en nosotros y hoy nos demostramos para él que somos capaces de estar en una situación mejor a la que estábamos, así que bueno, nada, importante saber que nós temos el apoyo de ellos, entonces hoy nos hicimos nosotros vale. Pois é. Reunião faz parte da nossa vida, de períodos em período nós fazemos algumas nós nos cobramos mais do que todos nos cobram, certamente, quando nos reunimos para falar claramente determinadas coisas. São coisas que também falamos entre nós, e algumas cobranças são internas, mas precisam ser feitas na frente de todo mundo. Porque senão as conversas às vezes saem diferentes. Se você leva só 2 ou 3 pessoas para uma reunião, às vezes uns entendem de outro jeito, às vezes outros, né, externo, de forma diferente. Assim temos uma conversa única, que vale para todos. Né? Todos nós aqui vivemos de vitórias. E quando elas não vêm, nós temos que encontrar o caminho de retomar. Principalmente quando temos um elenco de qualidade como temos aqui no Cruzeiro. Então podemos nos cobrar, porque sabemos que temos capacidade para fazer, porque já fizemos muitas vezes melhor do que estamos fazendo. E às vezes também você precisa de um apoio maior. O Cruzeiro vinha criando muitas oportunidades de gol, mesmo nos jogos que não estava vencendo. O jogo do Fluminense, por exemplo, nós tivemos 4, 5 chances claríssimas, bola no travessão, bola batendo aqui, não entrando. Tivemos isso contra o Racing no primeiro jogo da Libertadores, 2 bolas no travessão, né? Uma no poste que a Arrascaeta chutou, outra que Rafinha chutou no travessão. E eu digo a ele sempre que a minha experiência de futebol me ensinou que quando essa bola começa a bater na trave demais, pegando sempre num defensor, existe algo internamente que temos que resolver melhor, que temos que fazer melhor e que temos que encontrar esses caminhos sempre entre a gente, que é o lugar onde a gente trata todas essas questões mais melindrosas do futebol. Uma pergunta para o Arrascaeta, uma para o Mano. Arrascaeta, se daqui a um tempo pintar uma oportunidade, você se transferir e for jogar em outro clube, você vai lembrar dessa noite como a sua grande noite pelo Cruzeiro? E para o Mano, você já até revelou hoje, Mano, confessou que às vezes te criticam, né, por pensar com cuidado na defesa. Você também vai se lembrar desse 7-0, quando alguém para frente vier a falar de novo que está pensando demais em defesa? Acho que foi uma noite feliz para todo mundo. Sabemos que ficamos na história com um placar importante, mas quando tem a possibilidade de matar o jogo como nós tivemos hoje, tem que matar mesmo, porque acho que eles, se tiveram essa oportunidade, fariam o mesmo lá no Chile. Então nós demonstramos que respeitamos o rival sempre, dessa forma, atacando e querendo sempre ganhar. E, bueno, acho que o mais importante é ficar com 3 pontos. Pois para fechar aqui da minha parte, uma pergunta também para você, Arrascaeta, e logicamente para o Mano. Arthur, vou responder a minha parte da Perdão, Rodrigo, perdão. Até porque responder sobre uma goleada assim não vai ser uma coisa muito corriqueira na minha carreira e eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Não, eu que atravessei com a... É assim, né? É bom que aconteça de vez em quando, para desmistificar essas
coisas que às vezes vão se repetindo e aí acaba virando verdade no futebol, né? Eu citei aqui dois grandes técnicos brasileiros, campeões de Libertadores, certamente com características diferentes das minhas, pensamentos diferentes dos meus em termos de futebol, que é Paulo Autuori e o seu Antônio Lopes, né? E os times deles também tiveram dificuldade para ganhar, porque é muito difícil mesmo ganhar, tá? Então você busca a vitória, você quer sempre, às vezes você não consegue, mas certamente tem muito mais vitórias do que derrotas, senão não estaria dirigindo o Cruzeiro já há tanto tempo. E não estaria nos principais clubes do país, não teria chegado à seleção brasileira se não tivesse essa competência para fazer as minhas equipes fazer isso. Mas tenho filosofia de trabalho. Quando vocês verem um trabalho meu, olharem lá para frente assim, esse time jogava daquele jeito porque Mano Menezes pensa futebol desse jeito. E quando quiserem me contratar, também já sabe que vão contratar um sujeito que pensa futebol desse jeito. Que eu acho que isso é importante no futebol, né? E não dá para comparar momentos diferentes no futebol, grandes equipes. Todo mundo tem filosofia bonita, né? Mas ela perde completamente a graça quando as derrotas vêm. E eu vou continuar pensando assim. Quando dirigir os meus times, eles vão ter os cuidados que nós achamos que tem que ter. Vão querer vencer como todas as equipes que sempre dirigem, porque a gente vive de vitórias. Mas eu dou segurança aos meus jogadores. Isso eu acho que é parte importante de um trabalho a longo prazo. Bom, primeiro você, Arrascaeta, como o que representou ter sido escolhido o melhor em campo, considerando que todos hoje fizeram uma excelente apresentação, o Thiago Neves foi um deles. Sim, acho que todo o grupo fez um grande trabalho hoje no campo. Nós, individualmente, a cada jogo tentamos dar o melhor para a equipe. Acho que fundamentalmente primeiro o grupo e depois o jogador, e quando o grupo tudo vai bem, depois as individualidades sobressalem. E o prêmio, mais que nada, que para mim é para o grupo, por o trabalho que fez, concentração que nós chegamos no jogo, assim que bueno, é importante que todo mundo fez grande trabalho. Mano, segue o desafio, né, de buscar essa classificação na Libertadores e a recuperação no Brasileiro. Já dá para você antecipar o seu pensamento, né? O Thiago Neves mesmo saiu sentindo, se preocupa ou não. E me mate uma curiosidade, se pudesse não ter vindo hoje aqui para a coletiva, a vontade seria de correr para casa para ver Vasco da Gama e Racing ou não? A bola já está rolando, né? Já vamos chegar daqui a pouco em casa, é rápido, né? O trânsito essa hora tá bom. Também moro relativamente perto. Acho que teremos um grande jogo no Rio. Sempre quando uma equipe sofre como o Vasco sofreu fora de casa e você enfrenta o mesmo adversário logo em seguida, tem coisas marcantes desse jogo anterior. Acho que o Vasco não é uma equipe de ser goleada pelo que vem fazendo como filosofia de trabalho do Zé, como postura da equipe. Então, vamos esperar. Não cabe a nós essa parte. A parte que cabe a nós é entender que temos ainda 2 jogos dificílimos e que temos que pontuar nos 2 jogos, se quisermos conquistar a nossa classificação. Se fizermos 3 no Rio de Janeiro, poderemos jogar por 1 ponto na última rodada. Se fizermos 1 só, teremos que vencer o Racing na última rodada. E assim vamos trabalhar para isso, né? Vamos a Porto Alegre todos juntos, sem exceção. Vamos aumentar até um pouco o tamanho da nossa delegação que normalmente levamos, porque essa é uma hora importante, né? Todos os jogadores que temos são jogadores de muita qualidade, então quem eu escolher para iniciar o jogo domingo diante do Internacional, independentemente do momento que nós estamos atravessando, tivemos um início com 2 derrotas, o que é ruim, mas certamente a maioria dos jogadores que jogaram esse jogo aqui não tem condição de jogar um jogo forte domingo novamente e depois na quarta-feira de novo. Então,
O que eu pedi a eles, eles fizeram com muita excelência, com muita dedicação. Agora tem o momento da gente recompensar e entender que futebol sem força física é impossível de se jogar hoje. Então vamos levar isso em consideração para Porto Alegre. Mano, as 2 expulsões da Laú no jogo de hoje foram ocasionadas em lances que o Arrascaeta driblou e os zagueiros caçaram ele em campo, fizeram faltas e foram expulsos corretamente. Eu queria que tanto você quanto o Arrascaeta comentasse qual que é a importância de ter jogadores com essas características de drible e ainda mais por se tratar de um jogo aí em que as marcações tendem a ser mais fortes, né? Jogos de Libertadores. Qual a importância de ter esse tipo de jogador? A sistematização tática que o treinador dá à equipe é uma organização que visa que quando o jogador pegue a bola, recupera a bola, ele tenha capacidade, ele tenha força, ele tenha iniciativa, tenha confiança para fazer o que ele sabe fazer, né? O lugar certo, o entendimento, a tomada de decisão sempre pertence a eles. É por isso que é importante a equipe estar bem concentrada, estar entendendo bem o jogo, né? Para fazer as coisas como nós fizemos hoje, como a Arrascaeta teve a oportunidade de fazer, como o Thiago, como o Rafinha, que fez um grande jogo do outro lado, né? Para atacar um jogador com a força que tem Bocejú, e que apoia muito. Então, do lado contrário, times que têm um pouquinho mais de preocupação, por isso a escolha por Rafinha, que é um jogador que cumpre bem aquela função e ainda consegue jogar e chegar na frente, fazer gol como fez, fazer jogada de ponta. Então, isso é aquilo que a gente pensa com o acréscimo do talento que os jogadores que nós temos. Sí, na primeira expulsão eu estava defendendo e o volante lateral aí que tem eles perdeu a bola, então quando teve a oportunidade de pegar e sair pro ataque, ele puxou na camisa, aí acho que ele iban a ficar mal parado. E na segunda expulsão, sempre vamos, nós que somos atacantes, procuramos ir para frente. Eles estaban un poco nerviosos porque bueno, precisaban un resultado, salir un poco más y bueno, nos estábamos picando con la bola, a veces eso ya era un poco de impaciencia y el jugador de él bueno, vino para me bater y bueno, tomó segundo cartón. Ok, boa noite. Muy bien.